O ano das três noivas, 49 depois da conquista. O ano 49 depois da conquista de Aegon deu ao povo de Westeros um bem-vindo descanso do caos e dos conflitos que aconteceram antes. Seria um ano de paz, abundância e casamento, lembrado nos anais dos Sete Reinos como o ano das três noivas. O novo ano tinha só uma quinzena quando a notícia do primeiro dos três casamentos veio do oeste. Da Ilha Bela, no Mar do Poente. Lá, em uma cerimônia pequena e rápida a céu aberto, Rhaena Targaryen se casou com Andrew Farman, o segundo filho do senhor da Ilha Bela. Era o primeiro casamento do noivo e o terceiro da noiva. Embora duas vezes viúva, Rhaena tinha apenas 26 anos. Seu novo marido, com somente 17, era bem mais jovem, um rapaz bonito e simpático que parecia estar totalmente apaixonado pela nova esposa. O casamento foi celebrado pelo pai do noivo, Mark Farman, senhor da Ilha Bela, e conduzido pelo septão dele. Lyman Lannister, senhor de Rochedo Casterly, e sua esposa Jocasta foram os únicos nobres presentes. Duas das antigas favoritas de Rhaena, Samantha Stockworth e a Lady Royce, foram até Ilha Bela apressadamente para ficar ao lado da rainha enviuvada, junto com a irmã animada do noivo, a senhora Elissa. O restante dos convidados era composto de vassalos e cavaleiros domésticos juramentados da casa Farman ou da casa Lannister. O rei e a corte permaneceram totalmente alheios ao casamento até um corvo de Rochedo levar a notícia dias depois das bodas e das núpcias que selavam o acontecimento. Os cronistas de Porto Real relatam que a rainha Alissa ficou profundamente ofendida por sua exclusão do casamento da filha e que o relacionamento entre elas nunca mais voltou a ser caloroso, enquanto Lord Rhaegar Baratheon ficou furioso de Rhaena ousar se casar outra vez sem a permissão da coroa, sendo a coroa, nesse caso, ele mesmo, a mão do jovem rei. Mas, se ela tivesse pedido permissão, não havia certeza de que seria concedida, pois Andrew Farman, o segundo filho de um senhor menor, era visto por muitos como nem um pouco digno da mão de uma mulher que tinha sido rainha duas vezes e ainda era mãe da herdeira do rei. Por acaso, o mais jovem dos irmãos de Lord Rhaegar permaneceu solteiro até o ano 49 depois da conquista, e sua senhoria tinha dois sobrinhos, filhos de outro irmão, que também tinham idade e linhagem adequadas para serem considerados pares potenciais para uma viúva Targaryen, fato que podiam explicar a raiva da mão e o segredo do casamento da rainha Rhaena. O próprio rei Jair Rhaeris e sua irmã Alysanne ficaram felizes com o acontecimento e enviaram presentes e congratulações para Ilha Bela e mandaram que os sinos da Fortaleza Vermelha fossem tocados em comemoração. Enquanto Rhaena Targaryen estava comemorando o casamento em Ilha Bela, em Porto Real, o rei Jair Rhaeris e sua mãe, a rainha regente, estavam ocupados selecionando conselheiros que os ajudariam a governar o território nos 2 anos seguintes. A conciliação permaneceu sendo seu princípio guia, pois as divisões que atormentaram Westeros recentemente ainda não estavam curadas. Recompensar aqueles que eram leais a ele e excluir os homens de Maegor e os fiéis do poder só exacerbaria as feridas e geraria novos ressentimentos, argumentou o jovem rei. Sua mãe concordou. Assim, Jair Rhaeris procurou o senhor da Ilha da Garra, Edwell Celtigar, que tinha sido mão do rei no reinado de Maegor, e o convocou a Porto Real para servir como senhor tesoureiro e mestre da moeda. Para ser seu senhor almirante e mestre dos navios, o jovem rei procurou seu tio, Daemon Velaryon, senhor das marés, irmão da rainha Alyssa e um dos primeiros senhores grandes a abandonar Maegor o Cruel. Prentice Tully, senhor de Corre Rio, foi convocado à corte para servir como mestre das leis. Com ele foi sua admirada esposa, senhora Lucinda, famosa por sua devoção. O comando da patrulha da cidade, a maior força armada de Porto Real, o rei confiou a Cor Corbray, senhor de Lar Coração, que lutou ao lado de Aegon, o sem coroa, sob o olho de Deus. Acima de todos eles ficava Rhaegar Baratheon, senhor de Ponta Tempestade e mão do rei. Seria um erro subestimar a influência do próprio Jair Rhaeris Targaryen durante os anos de sua regência, pois apesar de sua juventude, o menino rei tinha lugar em quase todos os conselhos, mas não em todos, como será contado em breve, e nunca se intimidava na hora de fazer sua voz ser ouvida.
Mas no final, a autoridade durante todo esse período ficou com sua mãe, a rainha regente, e com Amon, um homem muito admirado. Com olhos azuis, barba preta e músculos de um touro, Lord Rogar era o mais velho de 5 irmãos, todos netos de Oris Maneta, o primeiro senhor Baratheon de Ponta Tempestade. Oris era irmão bastardo de Aegon, o Conquistador, e seu comandante de mais confiança. Depois de matar Argilac, o Arrogante, o último dos do Random, ele tomou a filha de Argilac como esposa. Lord Rogar podia então alegar que tanto o sangue do dragão quanto o dos antigos reis da tempestade corria em suas veias. Não era espadachim e preferia brandir um machado de 2 lâminas em batalha. Um machado, ele costumava dizer, grande e pesado o suficiente para quebrar o crânio de um dragão. Essas foram palavras perigosas durante o reinado de Maegor o Cruel, mas se Rogar Baratheon temia a era de Maegor, disfarçava bem. Homens que o conheciam não ficaram surpresos quando ele deu abrigo à rainha Alyssa e seus filhos depois da fuga deles de Porto Real, nem quando ele foi o primeiro a proclamar o príncipe Jaehaerys como rei. Seu irmão Borys foi ouvido dizendo que Rogar sonhava em enfrentar o rei Maegor em combate individual e acertá-lo com um machado. Esse sonho lhe foi negado pelo destino. Em vez de regicida, Lord Rogar se tornou um fazedor de reis e levou o príncipe Jaehaerys ao trono de ferro. Poucos questionaram seu direito de assumir seu lugar ao lado do jovem rei como mão. Alguns chegaram a sussurrar que seria Rogar Baratheon quem governaria o reino dali em diante, pois Jaehaerys era garoto e filho de um pai fraco, enquanto a mãe era apenas uma mulher. E quando foi anunciado que Lord Rogar e a rainha Alyssa se casariam, os sussurros ficaram mais altos. Pois o que é o marido de uma rainha senão um rei? Lord Rogar tinha sido casado uma vez, mas sua esposa morrera jovem, acometida de uma febre menos de 1 ano depois do casamento. A rainha regente Alyssa tinha 42 anos e todos achavam que já tinha passado de seus anos férteis. O senhor de Ponta Tempestade tinha 10 anos a menos. Ao escrever alguns anos depois, o Septão Bart nos conta que Jaehaerys foi contra o casamento. O jovem rei achava que a mão estava indo além do que lhe cabia, motivado mais por um desejo de poder e posição do que por afeto verdadeiro por sua mãe. Ele ficou com raiva porque nem sua mãe nem o pretendente dela foram pedir sua permissão, disse Bart. Mas como não tinha criado objeções ao casamento da irmã, o rei achava que não tinha o direito de impedir o da mãe. Assim, Jaehaerys se segurou e não deu indicação de suas apreensões, exceto para alguns confidentes próximos. A mão era admirada por sua coragem, respeitada por sua força, temida por sua habilidade militar e capacidade de uso de armas. A rainha regente era amada. Tão linda, tão corajosa, tão trágica, as mulheres diziam sobre ela. Mesmo senhores que poderiam hesitar em ter uma mulher governando acima deles estavam dispostos a aceitá-la como sua sucerana, tranquilos com a certeza de que ela tinha Rogar Baratheon ao lado e que o jovem rei estava a menos de 1 ano do 16º dia de seu nome. Ela fora uma criança linda, todos os homens concordavam. Filha do poderoso Eitan Velaryon, senhor das marés, e da esposa dele, a Lara, da casa Massey. A linha dela era antiga, orgulhosa e rica. A mãe, estimada como dona de grande beleza, o avô dentre os mais antigos e próximos amigos de Aegon o Dragão e suas rainhas. Os deuses abençoaram Alyssa em pessoa com os olhos violeta profundos e cabelos prateados brilhantes da antiga Valíria, e deram a ela encanto, inteligência e gentileza também. E conforme ela foi crescendo, os pretendentes surgiam de todos os cantos do território. Mas nunca houve dúvida sobre com quem ela se casaria. Para uma garota como ela, só serviria a realeza. E no ano 22 depois da conquista, ela se casou com o príncipe Aenys Targaryen, o herdeiro inquestionável do Trono de Ferro. O casamento deles foi feliz. O príncipe Aenys era um marido gentil e atencioso, de natureza calorosa, generoso e nunca infiel. A Alyssa lhe deu 5 filhos fortes e saudáveis, 2 meninas e 3 meninos. Um sexto bebê, outra filha, morreu no berço pouco depois do nascimento. E quando Sua Majestade morreu em 37 depois da conquista, a coroa foi passada para Aenys e Alyssa se tornou a sua rainha. Nos anos seguintes, ela viu o reinado do marido desmoronar e virar cinzas com o surgimento de inimigos ao redor. Em 42 depois da conquista, ele morreu, um homem destruído e desprezado de apenas 35 anos.
A rainha mal teve tempo de sofrer antes de o irmão dele tomar o trono que pertencia por direito a seu filho mais velho. Ela viu o filho se erguer contra o tio e morrer junto com o seu dragão. Um curto período depois, seu segundo filho o seguiu na pira funerária, torturado até a morte por Tiana da Torre. Junto com os dois filhos mais novos, a Alissa foi feita prisioneira, para todos os propósitos, pelo homem que levou seus filhos à morte e foi obrigada a ser testemunha quando sua filha mais velha foi forçada em casamento com o mesmo monstro. Mas a Guerra dos Tronos tem muitas reviravoltas surpreendentes, e Maegor acabou caindo, graças em grande parte à coragem da rainha viúva Alissa e à ousadia de Lord Rogar, que fez amizade com ela e a acolheu quando ninguém mais quis. Os deuses foram bons com eles e lhes concederam a vitória, e agora a mulher que tinha sido a Alissa da casa Velaryon receberia uma segunda chance de felicidade com um novo marido. O casamento da mão do rei com a rainha regente seria tão esplêndido quanto o da rainha viúva Rhaena tinha sido modesto. O Alto Septão em pessoa realizaria os ritos do casamento no 7º dia da 7ª lua do novo ano. O local seria o parcialmente finalizado Fosso dos Dragões, ainda a céu aberto, cujas arquibancadas de pedra permitiriam que dezenas de milhares de pessoas observassem as núpcias. As comemorações consistiram em um grande torneio, 7 dias de festas e celebrações, até a encenação de uma batalha no mar a acontecer nas águas da Baía da Água Negra. O casamento da mão do rei com a rainha regente seria tão esplêndido quanto a da rainha viúva. Ninguém se lembrava de nenhum casamento de metade daquele porte celebrado em Westeros, e senhores grandes e pequenos de todos os 7 reinos e além se reuniram para fazer parte do evento. Donell Hightower veio de Vila Velha com 100 cavaleiros e 77 dos mais devotos escoltando sua alta santidade, o Alto Septão, enquanto Lyman Lannister trouxe 300 cavaleiros de Rochedo Casterly. Brandon Stark, o Senhor de Winterfell, fez a longa jornada do norte com seus filhos Walton e Alaric, assistido por 12 vassalos corajosos do norte e por 30 irmãos juramentados da Patrulha da Noite. Os Lords Arryn, Corbury e Royce representaram o Vale, e os Lords Selmy, Dondarrion e Tarly representaram a Marca de Dorne. Mesmo de além das fronteiras do reino, os grandes e poderosos compareceram. O príncipe de Dorne enviou sua irmã, o Senhor do Mar de Bravos enviou um filho. O Arconte de Tyrosh atravessou o Mar Estreito em pessoa com sua filha. Assim como 22 dos magistrados da cidade livre de Pentos. Todos trouxeram lindos presentes para a mão e a rainha regente. Os mais luxuosos foram dos que recentemente tinham sido homens de Maegor, e de Rickard Rowan e Torgen Oakhart, que marcharam com o Septão Lua. Os convidados do casamento apareceram ostensivamente para celebrar a união de Rogar Baratheon com a rainha viúva, mas eles tinham outros motivos para comparecimento. Disso não se deveria ter dúvida. Muitos desejavam negociar com a mão que era visto como o verdadeiro poder do reino. Outros almejavam avaliar o novo menino rei, e sua graça não lhes negou essa oportunidade. Sir Giles Morgan, campeão do rei e escudo juramentado, anunciou que Jaehaerys Rhaeris ficaria satisfeito em conceder audiência para qualquer senhor ou cavaleiro de terras que desejasse se encontrar com ele, e 6 vintenas aceitaram o convite. Deixando de lado o grande salão e a majestade do trono de ferro, o jovem rei recebeu os senhores na intimidade de seu solar, assistido apenas por Sir Giles, um mestre e alguns servos. Dizem que lá ele encorajou cada homem a falar livremente e compartilhar suas opiniões sobre os problemas do reino e como poderiam ser superados. Ele não é como o pai, Lord Royce disse para o seu mestre depois, e foi um elogio contrariado, talvez, mas um elogio mesmo assim. Lord Vansa de Pouso do Viajante foi ouvido dizendo: ele escuta bem, mas fala pouco. Rickard Rowan achou Jaehaerys Targaryen gentil e de voz suave. Kyle Cogniton o considerou arguto e bem-humorado. Morton Caron o julgou cauteloso e sagaz. Ele riu com frequência e com facilidade até de si mesmo, disse John Mertens com aprovação, mas Alec Hunter o achou severo,
e Thorgrim Oakhart o considerou soturno. Lord Mallister o declarou mais sábio além da sua idade, enquanto Lord Darry dizia que ele prometia ser o tipo de rei perante o qual qualquer senhor deveria sentir orgulho de se curvar. O maior elogio veio de Brandon Stark, senhor de Winterfell, que disse: "Vejo nele o avô." A mão do rei não compareceu a nenhuma dessas audiências, mas ninguém pensaria que Lord Rhaegar era um anfitrião desatento. Na verdade, as horas que sua senhoria passava com os convidados eram dedicadas a outros propósitos. Ele caçava com eles, falcoava com eles, jogava com eles, banqueteava com eles e bebia até as adegas reais secarem. Depois do casamento, quando o torneio começou, Lord Rhaegar esteve presente em cada justa e cada disputa, cercado de um grupo animado e muitas vezes bêbado de grandes senhores e cavaleiros renomados. Entretanto, o mais famoso dos entretenimentos de sua senhoria aconteceu 2 dias antes da cerimônia. Embora não exista registro em nenhuma crônica da corte, histórias contadas por servos e repetidas por muitos anos depois pela plebe alegam que os irmãos de Lord Rhaegar levaram 7 virgens pelo mar estreito das melhores casas de prazer de Lys. A rainha Alyssa tinha entregado sua virgindade muitos anos antes para Aenys Targaryen. Então estava fora de possibilidade de Lord Rhaegar a deflorar na noite do casamento. As donzelas de Lys foram levadas para compensar isso. Se os sussurros ouvidos pela corte depois forem verdade, sua senhoria supostamente deflorou 4 das garotas antes da exaustão e a bebida o derrubarem. Seus irmãos, sobrinhos e amigos cuidaram das outras 3, junto com mais 2 vintenas de beldades mais velhas que zarparam com eles de Lys. E enquanto a mão farreava e o rei Jair Haeres oferecia audiências para os senhores do reino, sua irmã, a princesa Alysanne, distraía as mulheres nobres que tinham ido com eles para Porto Real. A irmã mais velha do rei, Rhaena, havia decidido não comparecer às núpcias e preferiu ficar em Ilhabela com seu novo marido e sua corte. E a rainha regente Alyssa, por sua vez, estava ocupada com os preparativos para o casamento. Então a tarefa de ser anfitriã das esposas, filhas e irmãs dos grandes e poderosos coube a Alysanne. Embora com apenas 13 anos recém-completados, todos concordaram em que a jovem princesa enfrentou o desafio de forma brilhante. Por 7 dias e 7 noites, ela fez desjejum com um grupo de senhoras nobres, almoçou com um segundo e jantou com um terceiro. Mostrou a elas as maravilhas da Fortaleza Vermelha e velejou com elas na Baía da Água Negra e cavalgou com elas pela cidade. Alysanne Targaryen, a filha mais nova do rei Aenys e da rainha Alyssa, era pouco conhecida entre os senhores e senhoras do reino antes disso. A infância dela foi passada na sombra dos irmãos e da irmã mais velha, Rhaena, e quando ela era mencionada, era como a mocinha e a outra filha. Ela era pequena, era verdade, magra e miúda. Alysanne muitas vezes era descrita como bonita, mas raramente como linda, embora tivesse em uma casa famosa pela beleza. Seus olhos eram azuis e não violeta, o cabelo uma coroa de cachos cor de mel. Nenhum homem jamais questionou sua inteligência. Mais tarde diriam que ela aprendeu a ler antes de desmamar e que o bobo da corte fazia piadas sobre a pequena Alysanne, babando leite materno em pergaminhos valerianos enquanto tentava ler mamando na teta da ama de leite. Se tivesse nascido menino, ela teria sido enviada à cidadela para forjar uma corrente de mestre, dirigia o Septão Bart sobre ela, pois o sábio a estimava mais do que ao marido a quem ele serviu por muito tempo. Mas isso foi depois. Em 49 depois da conquista, Alysanne era uma garotinha de 13 anos, porém todas as crônicas concordam que ela provocou uma impressão poderosa em quem a conheceu. Quando o dia do casamento enfim chegou, mais de 40.000 plebeus subiram a colina de Rhaenys até o Fosso dos Dragões para testemunhar a união da rainha regente com a mão. Alguns observadores fizeram um cálculo ainda maior. Milhares de outros aclamaram Lord Rhaegar e a rainha Alyssa nas ruas, quando a procissão percorreu a cidade, acompanhada de centenas de cavaleiros com empalafrens cobertos de mantos e colunas de septãs tocando sinos. Nunca houve tanta glória em todos os anais de Westeros, escreveu o grande mestre Bennifer. Lord Rhaegar estava vestido da cabeça aos pés em tecido de ouro por baixo de meio elmo com chifres, enquanto a noiva usava um manto cintilante com pedras preciosas,
com o dragão de 3 cabeças da casa Targaryen e o cavalo marinho prateado dos Velaryon de frente um para o outro, em um campo dividido. Mas mesmo com todo o esplendor da noiva e do noivo, foi a chegada dos filhos de Alyssa que gerou comentários em Porto Real por anos. O rei Jair Haeres e a princesa Alysanne foram os últimos a aparecer, descendo do céu iluminado em seus dragões, Vermithor e Asa Prata. É preciso lembrar que o Fosso dos Dragões ainda não tinha o grande domo, que seria a coroação de sua glória. As grandes asas encouraçadas erguendo nuvens de poeira conforme eles desciam lado a lado, para a surpresa e o pavor da multidão reunida. A história disseminada de que a chegada dos dragões fez o idoso Alto Septão sujar as vestes provavelmente é só calúnia. Sobre a cerimônia em si, e o banquete e o ato de consumação que vieram depois, não precisamos dizer muito. A grandiosa sala do trono da Fortaleza Vermelha abrigou os maiores senhores e os mais distintos visitantes de além-mar. Os senhores menores, assim como seus cavaleiros e homens de armas, comemoraram nos pátios e nos salões menores do castelo, enquanto a plebe de Porto Real celebrou em centenas de estalagens, tabernas, casas de pasto e bordéis. A despeito das supostas atividades das 2 noites antes, há relatos confiáveis de que Lord Rhaegar cumpriu seus deveres maritais com vigor e foi encorajado pelos irmãos bêbados. Houve 7 dias de torneio depois do casamento, que mantiveram os lords e o povo da cidade arrebatados. As justas foram árduas e emocionantes como não se via em Westeros havia muitos anos. Todos concordaram, mas foram as batalhas travadas a pé com espada e lança e machado que realmente despertaram as paixões da multidão na ocasião, e por um bom motivo. Será lembrado que 3 dos 7 cavaleiros que serviram como guarda real de Maegor o Cruel estavam mortos. Os 4 restantes tinham sido enviados para a muralha para vestir o manto preto. No lugar deles, o rei Jair Haeres tinha nomeado apenas Sir Giles Morgan e Sir Joffrey Doggett. Foi a rainha regente, Alyssa, que surgiu primeiro com a ideia de que as 5 vagas restantes deveriam ser preenchidas por um teste de armas, e que ocasião melhor para isso do que o casamento, quando os cavaleiros de todo o reino estariam reunidos. Maegor tinha velhos, lambibotas, covardes e brutos ao redor, declarou ela. Quero que os cavaleiros protegendo meu filho sejam os melhores encontrados em toda a Westeros. Homens verdadeiramente honestos, cuja lealdade e coragem sejam inquestionáveis. Que eles conquistem seus mantos, confeitos com armas, enquanto o resto do reino observa. O rei Jair Haeres logo apoiou a ideia da mãe, mas com um toque prático característico seu. Sabiamente, o jovem rei decretou que seus candidatos a protetores deviam provar a habilidade a pé, não na justa. Homens que atacariam seu rei raramente fazem isso a cavalo, com a lança na mão, declarou sua graça. E foi assim que as justas que vieram depois do casamento de sua mãe cederam um lugar orgulhoso para os combates selvagens e duelos sangrentos que os mestres chamariam de guerra pelos mantos brancos. Com centenas de cavaleiros ansiosos para competir pela honra de servir na guarda real, os combates duraram 7 dias inteiros. Vários dos competidores mais peculiares se tornaram favoritos da plebe, que torcia ruidosamente cada vez que eles lutavam. Um deles era o cavaleiro bêbado, Sir William Stafford, um homem baixo, corpulento de barriga volumosa, que sempre parecia estar tão embriagado que era surpreendente conseguir ficar de pé e mais ainda lutar. O povo o batizou de barril de cerveja e cantava: "Veja, veja, o barril de cerveja", sempre que ele entrava no campo. Outro favorito da plebe era o bardo da Baixada das Pulgas, Tom, o dedilhador, que debochava dos adversários com canções desbocadas antes de cada combate. O cavaleiro magro e misterioso, conhecido apenas como Serpente Escarlate, também tinha muitos seguidores. Quando foi finalmente derrotado e sua máscara foi retirada, todos viram que ele era uma mulher. Jonquil Dark, filha bastarda do Senhor de Valdocaso. No final, nenhum deles conquistaria o manto branco. Os cavaleiros que conseguiram, embora menos excêntricos, se destacaram em valor, cavalheirismo e habilidade com as armas. Só um era descendente de uma casa senhorial, Sir Lawrence Hoxton da Campina. 2 eram espadas juramentadas, Sir Victor o Valoroso da casa de Lord Royce de Pedra Runa
e Sir William, a Vespa, que servia a Lord Smallwood de solar de bolotas. O campeão mais novo, Pat, o Galinhola, lutou com uma lança no lugar de espada, e alguns questionaram se ele era mesmo cavaleiro. Mas ele se mostrou tão habilidoso com a arma de escolha que Sir Geoffrey Doggett resolveu a questão, condecorando o rapaz ele mesmo enquanto centenas gritavam na plateia. O campeão mais velho era um cavaleiro andante grisalho chamado Sungood, de Colina Azeda, um homem de 63 anos, cheio de cicatrizes e marcas, que alegava ter lutado em 100 batalhas. E não importava de que lado, bastava que eu e os deuses saibamos. Caolho, careca e quase desdentado, o cavaleiro chamado San Azedo era magro como um poste, mas em batalha exibia a agilidade de um homem com metade de sua idade e uma habilidade perversa, apurada ao longo de décadas de batalhas grandes e pequenas. Jaehaerys, o Conciliador, ocuparia o trono de ferro por 55 anos e muitos cavaleiros usariam o manto branco a serviço dele durante esse longo reinado, mais do que qualquer monarca poderia se gabar. Mas era dito corretamente que nunca nenhum Targaryen possuía uma guarda real que se igualasse aos primeiros 7 do Menino Rei. A guerra pelos mantos brancos marcou o fim das festividades do que logo ficou conhecido como o Casamento Dourado. Quando os visitantes começaram a pegar o caminho para casa, para suas terras e fortalezas, todos concordaram que foi um evento magnífico. O jovem rei tinha conquistado a admiração e o afeto de muitos senhores, grandes e pequenos, e suas irmãs, esposas e filhas só tinham elogios para o tratamento caloroso dado a elas pela princesa Alysanne. O povo de Porto Real também ficou satisfeito. O menino rei demonstrava ter todos os sinais de ser um governante justo, misericordioso e honrado. E sua mão, Lord Rogar, era tão generoso quanto ousado em batalha. Os mais felizes eram os estalajadeiros, taverneiros, cervejeiros, mercadores, carteiristas, prostitutas e donos de bordel de cidade, tendo todos lucrado muito com as moedas que os visitantes levaram para a cidade. Mas embora o casamento dourado tivesse sido mais extravagante e ilustre de 49 depois da conquista, foi o terceiro dos matrimônios feitos naquele ano fatídico que se mostrou ser o mais importante. Foi com o próprio casamento já tendo passado, a rainha regente e a mão do rei agora voltaram a atenção para encontrar um par adequado para o rei Jaehaerys, e, em menor grau, para a irmã dele, a princesa Alysanne. Enquanto o menino rei permanecesse solteiro e sem filhos, as filhas de sua irmã Rhaena seriam suas herdeiras, mas Aérea e Rhaella ainda eram crianças e muitos achavam que não eram adequadas para a coroa. Além disso, Lord Rogar e a rainha Alyssa temiam o que poderia acontecer com o reino se Rhaena Targaryen voltasse do oeste para servir de regente para uma das filhas. Embora ninguém ousasse dizer, estava claro que havia discórdia entre as duas rainhas, pois a filha não fora ao casamento da mãe nem a convidara para o seu. E havia alguns que iam mais longe e sussurravam que Rhaena era uma feiticeira que tinha usado as artes das trevas para assassinar Maegor no Trono de Ferro. Portanto, era fundamental que o rei Jaehaerys se casasse e tivesse um filho o mais rápido possível. A questão de com quem o jovem rei poderia se casar era menos fácil de se resolver. Lord Rogar, que era conhecido por ter pretensões de estender o poder do Trono de Ferro pelo Mar Estreito até Essos, sugeriu uma aliança com Tyrosh através do casamento de Jaehaerys com a filha do Arconte, uma bonita garota de 15 anos que encantou a todos nas bodas com sua inteligência, jeito paquerador e o cabelo azul esverdeado. Mas nisso sua senhoria encontrou oposição da própria esposa, a rainha Alyssa. O povo de Westeros jamais aceitaria como rainha uma garota estrangeira com madeixas tingidas, argumentou ela, por mais lindo que o sotaque dela fosse. E os pios se oporiam ferozmente à garota, pois era de conhecimento comum que os Tyrosh não seguiam Sete, mas idolatravam Halor, o criador de padrões, o trio de 3 cabeças e os outros deuses estranhos. A preferência da rainha era procurar nas casas que surgiram em apoio a Aegon, o sem coroa, na batalha sob o olho de Deus. Que Jaehaerys se casasse com uma Vance, uma Corbury, uma Westerling ou uma Piper, disse ela. A lealdade devia ser recompensada, e ao fazer uma união dessas, o rei honraria a memória de Aegon e o valor dos que lutaram e morreram por ele. Foi o grande mestre Bennifer quem falou mais alto contra tal decisão, observando que a sinceridade do compromisso deles com a paz e a reconciliação seria questionada se eles favorecessem os que lutaram
por Aegon em detrimento dos que permaneceram com Maegor. Ele achava que uma escolha melhor seria uma filha de uma das grandes casas que pouco participaram ou não se envolveram nas batalhas entre o tio e o sobrinho. Uma Tyrell, uma Hightower, uma Arryn. Com a mão do rei, a rainha regente e o grande mestre divergindo tanto, outros conselheiros viram a oportunidade para nomear suas candidatas. Prentice Tully, o juiz real, indicou sua irmã mais nova, indicou uma irmã mais nova de sua esposa Lucinda, famosa por sua devoção. Essa escolha agradaria a fé. Daemon Velaryon, o senhor almirante, sugeriu que Jaehaerys Aerys deveria se casar com a viúva rainha Elinor da casa Costane. Que forma melhor de mostrar que os apoiadores de Maegor tinham sido perdoados do que tomar uma das noivas de preto dele como rainha, talvez até adotando os 3 filhos de seu primeiro casamento? A fertilidade comprovada da rainha Elinor era outro ponto a favor dela, argumentou ele. Lord Celtigar tinha 2 filhas solteiras e era sabido que as tinha oferecido a Maegor a escolha de uma das 2. Agora ofereceu as mesmas garotas novamente para Jaehaerys. Lord Baratheon não queria saber disso. Já vi suas filhas, disse Rhaegar para Celtigar. Elas não têm queixo, nem tetas, nem bom senso. A rainha regente e seus conselheiros discutiram a questão do casamento do rei repetidamente ao longo de uma fase da lua, mas não chegaram nem perto de um consenso. O próprio Jaehaerys não tinha conhecimento desses debates. Sobre isso, a rainha Alyssa e o Lord Rhaegar concordavam. Embora Jaehaerys pudesse ser sábio para a idade, ele ainda era um garoto guiado pelos desejos de um garoto, desejos que de alguma forma poderiam suplantar o bem do reino. A rainha Alyssa, em particular, não tinha dúvida alguma sobre quem o filho elegeria para se casar se a escolha fosse dele. Sua filha mais nova, irmã dele, a princesa Alysanne. Os Targaryen casavam irmãos e irmã havia séculos, é claro, e Jaehaerys e Alysanne cresceram esperando se casar, assim como acontecera com seus irmãos mais velhos, Aegon e Rhaena. Além disso, Alysanne era apenas 2 anos mais nova que o irmão, e os dois sempre foram próximos, com afeição e respeito fortes um pelo outro. O pai deles, o rei Aenys, certamente desejaria que eles se casassem, e houve uma época em que esse também seria o desejo da mãe deles. Mas os horrores testemunhados desde a morte do marido persuadiram a rainha Alyssa a pensar diferente. Embora os filhos do guerreiro e pobres irmãos tivessem sido debandados e declarados como insurgentes, muitos dos antigos membros das 2 ordens continuavam espalhados pelo reino e podiam muito bem empunhar espadas outra vez, se provocados. A rainha regente temia a ira deles, pois tinha lembranças vívidas de tudo o que havia acontecido a seu filho Aegon e sua filha Rhaena quando o casamento deles foi anunciado. Não podemos percorrer esse caminho novamente. Há indícios de que ela tenha dito isso mais de uma vez. Nessa decisão, ela foi apoiada pelo mais novo membro da corte, o Septão Matius dos mais devotos, que tinha permanecido em Porto Real, quando o Alto Septão e o resto da Irmandade voltaram para a Vila Velha. Um homem gigantesco, tão famoso por sua corpulência quanto pela magnificência de suas vestes, Matius alegava descender dos reis jardineiros de antigamente, que já haviam governado a campina de seu trono em Jardim de Cima. Muitos viam como quase certa a escolha dele para ser o próximo Alto Septão. O ocupante atual da posição sagrada, de quem o Septão o escarneceu chamando de Alto Lame-Botas, era cauteloso e amável, e havia pouco perigo, ou mesmo nenhum, de qualquer casamento ser denunciado por Vila Velha, desde que ele continuasse a falar pelos 7 de sua posição no septo estrelado. Mas o pai dos fiéis não era um homem jovem. A viagem até Porto Real para celebrar o casamento dourado quase acabou com ele, diziam. Se coubesse a me investir o manto dele, sua graça, sem dúvida, teria meu apoio em qualquer escolha que fizesse. Garantiu Septão Matius para a rainha regente e seus conselheiros. Mas nem todos de minha irmandade têm essa inclinação, e, ouso dizer, há outros 2 por aí. Considerando tudo o que ocorreu, casar irmão e irmã nessa conjuntura pareceria uma afronta atroz para os devotos, e temo pelo que poderia acontecer. Com a apreensão da rainha confirmada, Rhaegar Baratheon e os outros senhores deixaram de lado todas as considerações da princesa Alysanne como noiva do irmão Jaehaerys. A princesa tinha 13 anos e havia comemorado recentemente seu primeiro florescimento, e por isso achava desejável casá-lo o mais rápido possível. Embora ainda dividido em relação a um casamento adequado para o rei, o conselho escolheu rapidamente um par para a princesa. Ela se casaria no 7º dia do ano novo com Orin Baratheon, o mais jovem dos irmãos de Lord Rhaegar.
Assim foi decidido pela rainha regente pela mão do rei e por seus senhores conselheiros e orientadores. Mas com tantos arranjos ao longo das eras, o plano foi logo arruinado, pois eles subestimaram gravemente o desejo e a determinação da própria Alysanne Targaryen e do jovem rei Jair Rhaenys. Ainda não tinha sido feito nenhum anúncio do noivado de Alysanne, então não se sabe como a informação sobre a decisão chegou aos ouvidos dela. O grande mestre Bennifer desconfiava de algum servo, pois muitos entraram e saíram enquanto os senhores debatiam no solar da rainha. Lord Rhaegar desconfiava de Daemon Velaryon, o senhor almirante, um homem orgulhoso que pode ter acreditado que os Baratheon estavam se erguendo além de sua posição na esperança de tirar os senhores da Maré o posto de segunda casa do reino. Anos depois, quando esses eventos tinham virado lenda, a plebe dizia que ratos nas paredes haviam ouvido os senhores conversando e correram até a princesa com a notícia. Não há registro de que Alysanne Targaryen disse ou pensou quando soube que seria casada com um rapaz 10 anos mais velho, que ela mal conhecia e, se for possível acreditar em rumores, de quem não gostava. Nós só sabemos o que ela fez. Outra garota poderia ter chorado ou ter tido um ataque de fúria ou ter corrido para fazer súplicas à mãe. Em muitas canções tristes, donzelas forçadas a se casar contra a vontade se jogam de torres altas para a morte. A princesa Alysanne não fez nenhuma dessas coisas. Ela foi diretamente falar com Jair Rhaenys. O jovem rei ficou tão insatisfeito quanto a irmã com a notícia. Também vão fazer planos de casamento para mim, não tenho dúvida, deduziu ele na mesma hora. Com a irmã, Jair Rhaenys não perdeu tempo com repreensões, recriminações nem apelos. Ele agiu, convocou a guarda real e deu ordem de zarpar imediatamente para a Pedra do Dragão, onde os encontraria em pouco tempo. Vocês juraram suas espadas e obediência a mim, ele lembrou aos 7. Lembre-se desse voto e não falem nada sobre minha partida. Naquela noite, sob o manto da escuridão, o rei Jair Rhaenys e a princesa Alysanne montaram em seus dragões, Vermitor e Asa Prata, e partiram da Fortaleza Vermelha para a antiga cidadela Targaryen, abaixo de Monte Dragão. Supostamente, as primeiras palavras que o jovem rei disse ao pousar foram: "Preciso de um septão." O rei, com razão, não confiava no septão Métios que teria traído os planos dele, mas o septo de Pedra do Dragão ficava aos cuidados de um velho chamado Oswick, que conhecia Jair Rhaenys e Alysanne desde que nasceram e os instruiu nos mistérios dos 7 durante a infância. Quando mais jovem, o septão Oswick foi sacerdote do rei Rhaenys e, quando garoto, serviu como noviço na corte da rainha Rhaenys. Ele estava mais do que familiarizado com a tradição dos Targaryen de casamento entre irmãos e irmãs, e quando soube da ordem do rei, concordou na mesma hora. A guarda real chegou de Porto Real de Galé alguns dias depois. Na manhã do dia seguinte, quando o sol nasceu, Jair Rhaenys Targaryen, o primeiro de seu nome, tomou como esposa sua irmã Alysanne no grande pátio de Pedra do Dragão, perante os olhos dos deuses, dos homens e dos dragões. O septão Oswick celebrou os ritos do casamento. Embora a voz do velho estivesse fraca e trêmula, nenhuma parte da cerimônia foi negligenciada. Os 7 cavaleiros da Guarda Real foram testemunhas da união, os mantos brancos balançando ao vento. A guarnição e os servos do castelo também assistiram, junto com boa parte do vilarejo pesqueiro abaixo da grandiosa muralha de barragem de Pedra do Dragão. Houve uma festa modesta depois da cerimônia e muitos brindes foram feitos à saúde do rei menino e de sua nova rainha. Depois, Jair Rhaenys e Alysanne se recolheram aos aposentos em que Aegon, o Conquistador, tinha dormido com sua irmã Rhaenys, mas, considerando a juventude da noiva, não houve cerimônias de núpcias e o casamento não foi consumado. Essa decisão acabou sendo de grande importância quando Lord Rhaegar e a rainha Alyssa chegaram tardiamente de Porto Real em uma galera de guerra acompanhada de 12 cavaleiros, 40 homens de armas do septão Métios e do grande mestre Bennifer, cujas cartas nos dão um relato mais completo do que sucedeu. Jair Rhaenys e Alysanne se encontraram com eles dentro dos portões do castelo de mãos dadas. Dizem que a rainha Alyssa chorou quando os viu. "Suas crianças tolas", disse ela, "vocês não sabem o que fizeram." Em seguida, o septão Métios falou, a voz trovejante, quando ele repreendeu o rei e a rainha e profetizou que aquela abominação voltaria a mergulhar toda Westeros em guerra. Vão amaldiçoar seu incesto da marca de Dorne até a muralha, e todo filho piedoso da mãe e do pai vão denunciar vocês como pecadores que são. O rosto do septão ficou vermelho e inchado enquanto ele falava,
conta Bennifer, a saliva jorrando de seus lábios. Jair Haeris, o Conciliador, é com justiça homenageado nos anais dos Sete Reinos por seu comportamento calmo e temperamento mais calmo ainda. Mas que nenhum pense que o fogo dos Targaryen não ardia nas suas veias. Ele demonstrou isso naquele momento. Quando o Septão Matthews enfim fez uma pausa para respirar, o rei disse: Aceito a repreensão de sua graça, minha mãe, mas não de você. Segure sua língua, seu gordo. Se mais uma palavra sair de seus lábios, vou mandar costurá-lo. O Septão Matthews não falou mais nada. Lord Rogar não se intimidou com tanta facilidade, indo direto ao ponto. Ele só perguntou se o casamento tinha sido consumado. Diga a verdade, sua graça. Houve consumação? Ela não é mais uma donzela? Não, respondeu o rei. Ela é nova demais. Que bom ouvir isso, Lord Rogar sorriu. Que bom. Vocês não estão casados. Ele se virou para os cavaleiros que os acompanharam de Porto Real. Separem essas crianças, gentilmente se puderem. Escoltem a princesa até a Torre do Dragão Marinho e mantenham lá. Sua graça vai nos acompanhar de volta à Fortaleza Vermelha. Mas quando os homens dele se adiantaram, os 7 cavaleiros da Guarda Real de Jair Haeris avançaram e puxaram as espadas. Não se aproximem, avisou Sir Giles Morgan. Qualquer homem que colocar a mão no nosso rei ou na nossa rainha morre hoje. Lord Rogar ficou consternado. Embanhem a espada e se afastem, ordenou ele. Vocês esqueceram? Eu sou a mão do rei. Sim, respondeu o velho Sam Azedo. Mas nós somos a guarda real, não a guarda da mão. E é o rapaz que ocupa o trono, não você. Rogar Baratheon se irritou com as palavras de Sir Sam Good e respondeu. Vocês são 7. Tenho meia centena de espadas comigo. Uma palavra minha e eles cortarão vocês em pedaços. Eles podem nos matar, respondeu o jovem Peito Galinhola, brandindo a lança. Mas você será o primeiro a morrer, senhor. Dou minha palavra quanto a isso. O que teria acontecido depois, nenhum homem pode dizer se a rainha Alissa não tivesse escolhido aquele momento para falar. Já vi mortes suficientes, disse ela. Assim como todos nós. Guardem as espadas, sirs. O que está feito, e agora nós todos vamos ter que viver com isso. Que os deuses tenham misericórdia do reino. Ela se virou para os filhos. Nós vamos em paz, que nenhum homem fale sobre o que aconteceu aqui hoje. Como quiser, mãe. O rei Jair Haeris puxou a irmã para mais perto e passou o braço em volta dela. Mas não pense que conseguirá desfazer este casamento. Somos um agora, nem os deuses nem os homens vão nos separar. Nunca, afirmou sua esposa. Me vim para os confins da terra e me casem com o rei de Mossov ou com o senhor do deserto cinzento. Mas Asa Prata sempre me trará de volta para Jair Haeris. E com isso ela ficou nas pontas dos pés, aproximando o rosto do rei, e ele a beijou intensamente, nos lábios, enquanto todos olhavam. Quando a mãe e a rainha regente partiram, o rei e sua jovem esposa fecharam os portões do castelo e voltaram para seus aposentos. Pedra do Dragão seria o refúgio e residência deles pelo resto da minoridade de Jair Haeris. Está descrito que o jovem rei e a jovem rainha raramente se separavam na época, e compartilhavam todas as refeições, conversavam até tarde da noite sobre os dias de infância e sobre os desafios à frente, se misturavam com o povo da ilha nas tavernas do porto, e um para o outro de tomos com capas de couro que eles encontraram na biblioteca do castelo. Tinham aulas com mestres de Pedra do Dragão, pois ainda temos muito a aprender. Alicent supostamente lembrou ao marido. Rezavam com o septão Oswick. Eles também voavam juntos em volta do Monte da Dragão e muitas vezes indo até Deriva Marca. Se podemos acreditar nas histórias dos criados, o rei e sua jovem rainha dormiam nus e compartilhavam muitos beijos longos e duradouros à mesa e na cama e em muitos outros momentos ao longo do dia, mas sem consumar sua união. Mais 1 ano e meio se passaria até que Jair Haeris e Alicent finalmente se unissem como homem e mulher. Sempre que os senhores e membros do conselho viajavam até Pedra do Dragão para se consultarem com o jovem rei, como faziam de tempos em tempos, Jair Haeris os recebia na sala da mesa pintada, onde o avô dele uma vez planejou a conquista de Westeros, sempre com Alicent ao lado. Aegon não tinha segredos para Rhaenys e Visenya, e não temos nenhum para Alicent, disse ele. Embora fosse possível que não houvesse segredo entre eles durante aqueles dias luminosos no começo do casamento, a união em si permaneceu em segredo para boa parte de Westeros. No retorno para Porto Real, Lord Rogar instruiu
todos os que acompanharam Pedra do Dragão a não dizerem nada sobre o que tinha acontecido lá se desejassem manter suas línguas. Também não houve nenhum anúncio feito ao reino. Quando o Septão Métios tentou enviar a notícia da união para o Alto Septão e para o mais devoto de Vila Velha, o grande mestre Bennifer queimou a carta em vez de enviar um corvo por ordens da mão. O senhor de Ponta Tempestade queria tempo. Com raiva do desrespeito que achava que o rei havia tido com ele, e pouco acostumado com derrotas, Lord Baratheon continuou determinado a encontrar uma forma de separar Jair Aerys e Elisane. Enquanto o casamento continuasse sem ser consumado, ele acreditava que ainda havia chance. Era melhor manter o casamento em segredo para que pudesse ser desfeito sem que ninguém soubesse. A rainha Alissa também queria tempo, mas por um motivo diferente. O que está feito, ela dissera nos portões de Pedra do Dragão, e nisso acreditava. Mas as lembranças do derramamento de sangue e do caos que se sucedeu ao casamento de seu outro filho e sua outra filha ainda assombravam suas noites, e a rainha regente estava desesperada para encontrar alguma forma de garantir que a história não se repetiria. Enquanto isso, ela e seu marido ainda tinham um reino para governar durante quase um ano, até Jair Aerys chegar ao 16º dia de seu nome e tomar o poder nas próprias mãos. E assim ficaram as questões em Westeros quando o ano das Três Noivas chegaram ao fim e se deu lugar a um novo ano, o 50º desde a conquista de Aegon.